Agora 3 horas e 38 minutos, nesse dia 4 de fevereiro, e hoje é o aniversário do Facebook, uma das principais redes sociais acessadas no nosso país. De acordo com a pesquisa Global Digital Overview de 2020, feita pelo site We Are Social, em parceria com o HotSuite brasileiro, que chega a ficar 3 horas e 31 minutos por dia as pessoas que o utilizam nas redes sociais. Mas então, é um tempo considerável compartilhando informações e consumindo também informações. E aí vem a questão, as redes sociais são um problema ou são uma solução? Nós vamos receber agora de forma remota a jornalista e doutoranda em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Aline Amaro da Silva. Aline, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Kaisa. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Pai Eterno. É uma alegria estar com vocês nessa tarde. Aline, então vamos começar diante desse problema que a gente lança para o telespectador. As redes sociais, elas hoje podem ser entendidas como um problema ou uma solução na vida das pessoas? A realidade digital, ela é uma realidade complexa. Então, ela pode ser, sim, um problema e também pode ser uma solução. Isso vai depender de nós mesmos, né? Vai depender muito da nossa capacidade de discernimento, da nossa capacidade de não se deixar levar pelas sugestões, porque a rede, o Facebook ou outra mídia social, elas têm mecanismos, têm os algoritmos, que agora se fala muito sobre como os algoritmos afetam a forma que a gente se comunica através das redes sociais, aquilo que a gente acaba chamando a nossa atenção e a gente não estava prevendo acessar um link e a gente vai lá e olha aquela bolsa, a gente vai lá e olha aquele conteúdo que nós não estávamos prevendo. Então, a gente tem que ter uma capacidade a mais do que antes de não se dispersar, de saber o que nós queremos com aquela comunicação e o que nós vamos fazer naquele momento. Então, precisa uma maturidade muito maior das pessoas. Aline, boa tarde. E de que forma, Boa tarde. De que forma, então, Aline, as redes sociais ajudam e dificultam as relações entre as pessoas? Qual seria? Será que tem uma receita? Quem vai usar a rede social deve agir assim, assim? Como que faz? Porque a gente sempre é atingido por algo, ou a gente sempre atinge alguém com algo. Sim. Receita eu acho que não existe, né? A receita principal é essa consciência, tomar consciência que a rede digital ela não é um lugar neutro, ela não é um lugar nem bom nem ruim, mas ele é qualificado pelas ações que o ser humano faz nela. Então, isso é um passo, essa consciência, né? Eu até chamo, quando eu escrevi um capítulo de livro como é que é o nome? Da Vozes, 2018, que é tutorial Como Evangelizar os Nativos Digitais. E eu falo em 4 passos, que o primeiro passo é a metanoia digital. Então, é justamente esse passo de estar atento e consciente dos riscos e também das oportunidades que o ciberespaço, que o espaço digital nos proporciona, que a comunicação digital nos proporciona. Então, esse é o passo principal, né? E saber a finalidade, sempre estar diante de quem tu quer comunicar, de quem tu quer se relacionar. Então, sempre entrar na rede consciente da tua finalidade e buscar não se dispersar. Outra coisa que a gente pode pensar é tentar burlar o efeito bolha. Porque o que acontece? Como os algoritmos, eles buscam mostrar pra gente aquilo que eles pensam que nós queremos, então o risco é que a gente só veja aquilo que nos agrada.
E qual é o problema disso? O problema é que é tão personalizada a comunicação que a gente fica muito fora da realidade dos outros e do pensamento dos outros. Então, uma forma é seguir pessoas que geralmente a gente não seguiria, que pensam um pouco diferente de nós, que às vezes a gente não concorda com algumas posições, mas estar aberto a esse diálogo. Não um diálogo de contraponto, de polarização, mas uma abertura à escuta. Então, eu acho que esse é o principal ponto para não cair, não transformar a rede numa armadilha para a nossa vida. Agora, diante dessa exposição, porque eu sempre observo uma dificuldade que nós temos e as pessoas, pelo menos as que eu convivo, vão do 8 ao 80. É difícil você ter aquela opção assim, olha, como eu vou manter a minha privacidade diante da exposição das redes sociais? Então eu encontro no grupo de pessoas com quem eu me relaciono quem se expõe e às vezes até nem tenho muito noção do que vai pontuar ali nas redes sociais e quem já prefere nem ter redes sociais. Às vezes até já abominam as redes sociais pelo exemplo do mau uso. Como é que a gente pode orientar quem está em casa a fazer um uso ideal das redes, mantendo também a sua reserva, mantendo a sua intimidade, sem se expor excessivamente? Por isso a palavra que muito o próprio Papa Francisco ele sugere é a questão do discernimento, a questão do equilíbrio de vida, a questão de procurar ter horários certos para interagir, organizar o dia, né? Não ficar entrando toda hora, ter esse autocontrole. Não é a rede que faz mal, não podemos endemonizar a rede, apesar de saber que alguns mecanismos podem nos levar a algumas sugestões que talvez não nos levem para o melhor caminho, mas isso não depende, a escolha, a decisão final é da própria pessoa. Então, esse seria o caminho de buscar a gente poderia chamar de uma ascese digital, de saber quando comunicar e quando silenciar, de fazer esse exame de consciência daquilo que faz bem comunicar e daquilo que não vai fazer nem bem para nós, nem bem para os outros. Então, acho que é na Evangelii Gaudium que o Papa Francisco fala, né, que o bem sempre tende a se comunicar. Né? Então, essa alegria que a gente não pode conter em nós, a gente precisa comunicar. Então, a gente comunica como testemunho, comunica como, às vezes, algo que superou, alguma dificuldade que superou, mas não precisa falar a fundo do problema, não precisa dar detalhes de outras pessoas, por exemplo, mas falar daquilo que faz bem. Então, o Papa também fala na mensagem do Dia Mundial das Comunicações desse ano, que ele já lançou agora em janeiro, ele fala da palavra de esperança, de ir ao encontro das pessoas. E nesse momento de pandemia, ir ao encontro é justamente estar nas redes, ser uma presença que evangeliza, uma boa influência, né? Hoje se fala muito da cultura dos influenciadores. Então, nós precisamos, sim, ter pessoas que, com a sua vida, deem testemunho da fé. Não com palavras, não com uma imagem bonita. Isso ajuda, isso é bom. Mas, principalmente, com a sua vida diária, com aquilo que faz no seu dia a dia, a pessoa realmente transparecer esse evangelho encarnado. Então, eu acho que esse seria um caminho. Agora, Caísa, eu vi a Aline dizer, né, por exemplo, dessa questão da indução. E eu não sei se você já teve essa experiência de, às vezes, estar conversando aqui, eu quero comprar alguma coisa. E eu estou com o celular, ou às vezes até procurei, do nada eu estou lá na rede social, aparece, né? Um monte de opção. Esses dias eu estava procurando um óculos, uma armação. Aí
apareceu um monte de opções ali. Eu queria que você explicasse para quem está em casa o que são esses algoritmos, só para a gente poder entender e não ter esse senso, digamos assim, ingênuo, de que as redes sociais estão adivinhando o que eu ou você queremos para amanhã ou para depois daquilo que o mercado oferece. Certo. Os algoritmos, eles são um raciocínio matemático da máquina, né? Da tecnologia digital. Então, como eles utilizam a inteligência artificial para a máquina aprender. A máquina pode aprender com alguém ensinando, colocando dados, e hoje em dia a máquina ela pode aprender sozinha. Ela pode aprender através desses mecanismos, desses algoritmos. O que esses algoritmos fazem, né? O algoritmo vem da matemática. Eles captam todos os dados que nós colocamos disponível numa rede, numa plataforma, num site. Então, quando eu coloco ali procurar sapato ou procurar óculos no Google, ou só coloco a palavra óculos, o Google e os seus algoritmos, né, a máquina de pesquisa do Google sabe que nós colocamos essa palavra. Então, quando a gente ir para outra rede social, como acontece muitas vezes, ou ir para outro site, vai aparecer propaganda de óculos e de outras coisas que nós procuramos, viagens, enfim, aquilo que nós já procuramos antes, porque tudo que nós fazemos na rede deixa um rastro, deixa um histórico de ações. Tem algumas formas de deixar menos rastro, né? Então, tem alguns aplicativos, tem alguns mecanismos que tu pode limpar o teu rastro, mas não totalmente, né? Não totalmente, até porque nós temos um IP, né? Um endereço toda vez que nós nos conectamos na rede, nós temos uma identidade, como se fosse o nosso RG. Às vezes ele é uma identidade móvel, às vezes é uma identidade fixa. Fixa é muito mais fácil de rastrear, digamos assim. Então, esses algoritmos, quanto mais dados, por exemplo, os algoritmos das redes sociais, quanto mais fotos, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos, tudo que nós fazemos são dados, né? Curtimos aquela pessoa. Então, o Facebook entende que eu quero ver mais aquela pessoa. Então, ele vai restringir o meu feed de notícias, as minhas notificações, especialmente para aquelas pessoas que nas últimas vezes eu curti, eu compartilhei, eu comentei. Então, tudo que a gente faz vira dados que os algoritmos, eles leem e começam a criar, digamos assim, uma persona, né? Eles começam a montar quem é a Aline? A Aline gosta de história, a Aline gosta de ler, então eu vou colocar sugestões de livros para ela estuda teologia, então alguma coisa ligada à religião, ela tem ligação com a juventude, então vou colocar alguma coisa relacionada a jovens, e assim por diante, né? Ele vai... quanto mais dados tu coloca na rede, mais os algoritmos, eles aprendem sobre ti, aprendem sobre as tuas relações, com quem tu se relaciona mais. Então, é isso que ele faz, né? Não é um passe de mágica que ele sabe que eu estava procurando no sapato, mas é o próprio mecanismo do digital que fornece essas informações. E padre, o senhor sabia de tudo isso, padre? Olha, eu, apesar de também ser formado em jornalismo, algumas vezes eu fiquei desconfiado de outras redes. Por exemplo, quando você vai na lupa lá do Instagram, e aí tudo aquilo que você já tinha procurado antes aparece ali como sugestão para você observar. Uhum. Seja de fotografia, de compra, etc. Então, eu sempre tive essa dúvida sobre como o algoritmo compreende os meus passos dentro das redes sociais. Eu sei que existe, mas confesso que
a definição que a Aline nos trouxe, para mim, foi um ensinamento, uma novidade. E acredito que para quem está em casa também. Para mim também, viu, Aline? Então quer dizer, Aline, que as redes sociais, você querendo ou não, você está expondo aquilo que você é. Fica ali claro, né? Nas redes sociais. Uhum. Não é? Sim. Ô, Aline, até... Pode falar. Ah, desculpa. Pode falar. Lembrei uma frase do Bento XVI, da mensagem de 2013, que ele fala que, em última instância, a pessoa comunica-se a si mesma nas redes sociais, né? Que os contatos podem se transformar em verdadeiras amizades, a conexão pode se transformar em comunhão, mas justamente a pessoa comunica a si mesma. Então, depende muito de nós mesmos. Depende da gente. Mas você também falou, Aline, já pra gente, comentou aí sobre a questão da pandemia, né? E agora, o que eu quero perguntar aí para você explicar para a gente? Nesse tempo de pandemia, as igrejas tiveram que se reinventar. Nós começamos hoje a entrevista com você falando dessa questão. Será que a rede social é problema ou solução? As redes sociais são problemas ou solução? Então, nesse tempo de pandemia, para evangelização, aqueles que souberam usar, foi muito bom, porque ajudou muita gente a ser alcançado pela graça de Deus. Mas fala um pouquinho desses desafios enfrentados para evangelizar através das redes sociais. Sim, então nesse momento de pandemia foi uma... já desde o ano 2000 a igreja ela passou a pensar a comunicação digital, a internet, e antes se falava a comunicação como um complemento, né? A comunicação digital como um complemento da ação evangelizadora face a face. E no tempo de pandemia, a gente esteve privado desse encontro face a face, né? Não podíamos ir à igreja, não podíamos ir ao templo. Então, o que acontece? A comunicação digital, que era complementar, ela se tornou um padrão nesse momento de emergência, nesse momento que, então, com certeza, a rede ela tem muito a contribuir, ela tem muito a dar para a evangelização, é um potencial que realmente depende da comunidade, depende do pároco, depende dos recursos. Muitas vezes as comunidades não tiveram dificuldades, recursos humanos, pessoas muitas vezes não têm pastoral da comunicação bem desenvolvida na paróquia. Muitas vezes, a maioria, quando começou a pandemia, não tinha celular para fazer uma videochamada, não tinha um tripé, não tinha uma internet com conexão razoável que pudesse transmitir sem cortes, né, sem cair a rede. Então, muitos são os desafios, mas o principal é que foi possível, né, e é possível. Então, a gente precisa pensar, a partir de agora, uma pastoral híbrida, uma pastoral que a gente podia pegar da tecnologia 4.0, né, parafrasear, uma pastoral 4.0, que une o tradicional com o digital, que tem essa possibilidade de ter essas duas modalidades, quando possível, né? E também pensar aquilo que a comunicação digital trouxe de novo e que pode continuar, não apenas nesse tempo emergencial, mas algo que realmente deu fruto e continue. Então, às vezes um ensino, às vezes uma formação, uma reunião entre a pastoral ou entre catequistas, enfim, muitas coisas, né? A reunião do CPP, do Conselho Paroquial, não precisa muitas vezes ser, às vezes é mais fácil reunir no digital, né? Para algumas coisas, para outras continua sendo o face a face o mais importante, né? Que também o Papa Francisco fala na mensagem deste ano do Dia Mundial das Comunicações, que não precisam ter medo que o encontro face a face vai desaparecer, agora não vai. Ele continua sendo o encontro principal, né, mais importante. Aline, quando em 2016 eu tive a oportunidade de ir à Polônia, lá eu encontrei um grupo de jovens religiosos e naquele momento
estavam criando um grupo para a oração, para registrarem as suas experiências de oração. Então, a partilha, ela não ia simplesmente do ponto de vista de compartilhamento de mensagens que a gente vai recebendo, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou flores, ou fotos, etc. Mas eram experiências. Então, criaram sinais, e aqueles sinais que a gente usa, né, a gente chama de emotions, a gente ia entendendo o que a pessoa fez naquele dia. Então, uma visita ao Santíssimo tinha um emotion da igreja. 2 cruzes, rezou 2 terços. E aquilo ali me chamou muita atenção, a utilização desse conteúdo para evangelizar, porque todos os dias o administrador mandava algumas mensagens para a gente meditar durante o dia. E eu pergunto para você, diante dessa situação da pandemia, a gente viu a criação de muitos grupos para compartilhar conteúdo religioso. Quais são as vantagens e as desvantagens disso? E como é que a gente pode ter um caminho mais seguro para ter uma experiência mais positiva diante de uma iniciativa assim? Eu acredito que essas iniciativas, elas não têm desvantagem, elas só têm vantagem, porque é algo a mais, né? Mesmo quando voltar ao normal, que não vai voltar tudo ao normal, como era o nosso normal de antes, mas essa possibilidade enriquece. Como em vários documentos, no Evangelho, na Bíblia fala, evangelizar oportuna e inoportunamente. Então, a todo momento, em qualquer meio, desde o Vaticano II, fala da importância de utilizar os meios de comunicação social, as mídias, para evangelizar. Então, na verdade, quando tem essas boas iniciativas, elas não têm desvantagem. A desvantagem do meio é quando não tem essas iniciativas, porque então a gente está entrando às vezes na rede por distração, por vício, por falta de alguma coisa ou uma válvula de escape. Então, pelos motivos, pela finalidade errada que nós estamos nos conectando. Quando nós nos conectamos, compartilhamos conteúdos que nos levam a crescer na fé, crescer como pessoa, crescer como seres humanos, então isso só vem a agregar, né? Ô Aline, aí eu pergunto algo para você, assim, se eu estiver errada nessa análise que eu estou fazendo, você pode me corrigir. Uma pessoa tá lá, às vezes as pessoas falam muito assim, mas tudo que a pessoa posta nas redes sociais é uma mentira. Então, se a pessoa vai lá e só posta coisa boa, eu posso dizer, você falou agora que é importante fazer isso, para influenciar os outros com coisas boas. Mas aí o que vem a questão da mentira, desse análise que as pessoas fazem, mas todo mundo só fica postando mentira. Olha, a vida da pessoa é só boa, só tem coisa boa. E aí, o que você fala em relação a isso? Há alguns anos atrás, surgiram mais denominações de transtornos causados pela internet. Um dos transtornos é a depressão de Facebook, que como todo mundo coloca coisas boas e a tua vida não tá tão boa, então tu olha e fica deprimido, né? E não é brincadeira, tem várias, 7, se eu não me engano, transtornos. Na verdade, alguns já são variações de transtornos que já existiam, né? Então, o vício, fobias e várias coisas assim. Há esse risco, sim. O que a gente pode fazer para não maquiar a vida, né? Não fazer uma vida fake na rede, é ser bem real. Às vezes, talvez não colocar apenas coisas boas, só viagens, só coisas boas, mas às vezes alguma reflexão da realidade, né? Trazer as pessoas para a realidade. Não precisa expor alguma coisa que te incomode, íntima, né? que esteja íntima, mas lembrar
das coisas reais, lembrar dos problemas reais, dos sofrimentos reais. Então, dos efeitos, muitas vezes, dessa tudo é bonito, tudo é belo, é a falta de empatia, né? Até tem uma pesquisa referente às telas, né? Quanto mais horas expostos à tela, qualquer tipo de tela, mesmo TV, o que acontece? O cérebro aciona ou paralisa, na verdade, a zona da empatia, né, cerebral. Então, o que acontece? Muitos falam que a rede ou o digital, os meios, eles causam uma paralisia na empatia ou a diminuição da empatia. Então, uma maneira de suscitar a empatia é justamente fazendo esse tipo de comunicação, trazendo a realidade. Por isso que o Papa fala também nessa mensagem desse ano, do Dia Mundial das Comunicações, ele fala de ir ao encontro dos outros, ir ao encontro da realidade. Para os jornalistas, né? E ele parabeniza os jornalistas que vão ao encontro, que não fazem a matéria da sua casa, né? Apenas digitalmente, mas que vão à fonte, que vão ver a história realmente onde ela está. Então, isso é importante trazer a realidade, né? Não ser uma comunicação maquiada. Tá certo. Aline, eu quero agradecer de coração assim, a sua disposição em conversar com os devotos, com aqueles que estão ligadinhos na TV Pai Eterno. E a gente termina pedindo para que você pudesse falar um pouco sobre essa mensagem do Papa Francisco, que nos convida a manifestar a comunhão nas redes sociais, né? De que forma levar a boa notícia, usando essa plataforma de modo mais responsável e como um instrumento para a evangelização. Certo. Desde o início do pontificado do Papa Francisco, a primeira mensagem em 2014, o Papa já colocou, refletindo sobre a rede, que a rede é um lugar rico em humanidade. Não é feita por cabos, fios, aparelhos apenas, a inteligência artificial, algoritmos, mas a rede que nos interessa é a rede de pessoas, né? Então, ele pede ir nas estradas digitais já em 2014, e nesse momento de pandemia ele também pede isso. Ele pede para ir ao encontro dos outros e também vem e ver, né? Vem e veja é o tema dessa mensagem desse ano. Então, ir onde e encontrar onde e como as pessoas estão. Ou seja, como nós ainda temos medidas, ainda estamos enfrentando uma pandemia, nós precisamos ir ao encontro das pessoas nas redes sociais. Nós precisamos não apenas fazer postagens bonitas, mas nós precisamos chamar a pessoa no chat, perguntar como está, e não ser aquela pergunta tô bem, né? Tu quer ouvir que o outro tá bem, mas tu não se importa realmente com a resposta do outro. Então, se importar, ter compaixão, ir ao encontro. Desde 2014, o Papa coloca a imagem do comunicador como a do samaritano, do bom samaritano. Então, viu, né? Se aproximou, teve compaixão e ajudou. Então, precisa dessa ação concreta também. Tá certo. Muito obrigado a Aline Amaro da Silva, jornalista, doutoranda em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Isso mesmo, até a próxima. Até, muito obrigada.